E a gente vai começar pelo Bahia por dois motivos. A gente começa pelo Bahia por dois motivos. O primeiro é que é o clube de melhor aproveitamento dentre os 6, mesmo tendo utilizado as reservas, talvez dos 6 tenha sido o time que mais utilizou uma formação mais próxima do reserva do que do titular, tá? E esse Bahia, ele tá com os números aí na tela. E o segundo motivo pelo qual a gente está abrindo com o Bahia é que Pedro Pereira ele não pôde participar da live e já deixou alguns pontos preenchidos, certo? Então a gente vai fazer essa primeira análise em cima do que Pedro já trouxe. E é bom que nos ajuda. Não precisa colocar. Vai colocar o áudio de Pedro? Então pronto, vamos ouvir o áudio de Pedro. Fala, Rodrigão. Vou gravar um áudio aqui que fica mais fácil. Melhor atuação. Rapaz, eu acho que eu gostei mais, assim, o jogo que mais me agradou foi o do Sport, porque o Bahia conseguiu criar muito contra um adversário que não é fácil. Tem um nível bem mais elevado que o Bahia goleou aqui no Campeonato Baiano. Então eu acho que em termos de desempenho foi o que mais me agradou, embora o placar tenha sido magro, né? O Bahia só conseguiu fazer o gol da vitória ali nos acréscimos praticamente. Mas assim, daria para citar tipo Bahia e Itabuna. O Bahia deu 5-0, jogou bem, sem nenhum problema. Bahia e Jacobina a mesma coisa. Mas foram jogos assim com testes mais fracos. Por isso que eu prefiro colocar esse do Sport. E o pior desempenho, para mim, o mais decepcionante, foi o Bavi, que o Vitória ganhou por 3-2. Acho que foi o pior jogo que o Bahia fez. Até conseguiu virar o jogo, mas não foi uma boa partida, não. Não acho que tá como o pior. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Melhores jogadores, Tassiano, melhor jogador do Bahia. Depois eu colocaria Caio Alexandre. E em terceiro, rapaz, poderia ser Jean Lucas, poderia ser Everton Ribeiro, que começou bem, depois caiu um pouco. Mas pela regularidade, eu vou ficar com Marcos Felipe. Eu acho que tem feito uma ótima temporada. Hora de ir para o banco. Canu merece mais chances. Gabriel Xavier. Não que ele esteja tendo poucas chances, né? Porque Rogério faz um rodízio grande. Mas considerando que o time titular é o que participa mais da Copa do Nordeste, as modificações seriam essas. Onde precisa de reforços? Na zaga, definitivamente, e na lateral esquerda, embora já tenha um lateral esquerdo contratado, mas que só vai chegar em julho, né? E aí é uma lacuna importante do time do Bahia. Acho que é isso. E o termômetro do treinador é um percentual, né? Rapaz, eu acho que o Rogério tem agradado assim, a maior parte da torcida. Botaria 70%. Tá no mudo, Fred. Pedro Pereira podia ser trabalhado no 1,5, como o Carlos Eduardo falou. Podia, 1,5 teria ido com tranquilidade, tá? A gente tem aí as análises de Pedro Pereira, tá? E a gente tem na tela um resumo dessa temporada do Bahia, tá? O Bahia, como eu falei, tem 76% de aproveitamento, são 18 jogos, 13 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um super ataque, né, que marcou 42 gols e sofreu 14. Na Copa do Nordeste é o primeiro do seu grupo e o primeiro geral. Está na terceira fase da Copa do Brasil, teve uma dificuldade para essa classificação, precisou dos pênaltis contra o Caxias e está na final do Baiano, tá? Na parte que foi escolhida por Pedro, ele definiu que a melhor atuação foi aquele Bahia 2, Sport 1. Eu não assisti todos os jogos do Bahia como o Pedro assistiu,
Mas eu também acho que a melhor impressão que o Bahia deixou foi naquela tarde contra o Sport, né, Cauê? Naquele dia ali, inclusive, eu diria que em outras partidas o Bahia não conseguiu dar sequência àquele volume encantador para o seu torcedor que ele mostrou contra o Sport da Fonte Nova. Ainda que naquela partida também tenham sido dados os primeiros sinais de alerta sobre os problemas de marcação, os problemas na defesa que voltaram a acontecer e que são diretamente relacionados àquele outro jogo citado por Pedro, nesse caso, como pior atuação, a derrota no Barradão. Mas, Cauê, naquela tarde na Fonte Nova, foi muito futebol do Bahia, né? Foi muito, sobretudo o primeiro tempo, né? No segundo tempo o Sport deu até uma ajustadinha. Perfeito, sobretudo o primeiro tempo. E conseguiu, eu não vou dizer que igualar o jogo em termos de desempenho, mas colocou o Bahia em risco. Incomodou o Bahia e poderia ter tido um resultado, como o Pedro aí bem lembrou, o gol saiu no final, né? O resultado poderia ter sido diferente. Mas foi um recorte de Bahia, concordo totalmente com o Pedro, de melhor de 2024 e um recorte que deixou o torcedor do Bahia muito animado para a temporada. Só que, infelizmente, o Bahia não conseguiu, em outras partidas, repetir aquilo. Que é um pouco do que a gente até viu, provavelmente a gente vai falar do Sport lá na frente sobre esses mesmos pontos, do Sport Fortaleza na Arena. Eu acho que é um jogo, aqueles 30 primeiros minutos ali, são, para o torcedor do Sport, a mesma coisa que esse Bahia e Sport da Fonte Nova. É aquele jogo que o torcedor do Bahia espera ver o time repetir mais durante a temporada, porque se conseguir repetir, provavelmente o Bahia vai ter uma temporada muito mais tranquila do que foi a de 2023. Perfeito, Cauê. Concordo plenamente com essa avaliação aí em torno dessas escolhas de Pedro. Arthur, você que também acompanhou de perto esse jogo citado por Pedro como pior atuação, ali eu diria que a sensação foi oposta à da partida contra o Sport. A partida do Sport foi assim, meu amigo, esse ano a gente vai ser imparável, temos um carrossel de criação de jogadas. Cauê pontuou muito bem, sobretudo no primeiro tempo. Segundo tempo, o Bahia perdeu intensidade. E o jogo do Barradão foi o oposto, né? Ali o Bahia mostrou que a distância imaginada sequer foi suficiente para ganhar do rival que vinha mal na temporada, né? Que vem ali jogando ainda o futebol muito próximo do time da Série B, não demonstrava, e talvez nem demonstre ainda uma evolução consistente para jogar a Série A. Partida ali realmente marcante pelo lado negativo, né, Arthur? Com certeza, Fred, com certeza. O Bahia, mesmo no primeiro tempo, que ele consegue a virada, como o Pedro bem falou, mas mesmo conseguindo a virada, não foi um bom primeiro tempo do Bahia, né? Naquele jogo eu me lembro que quando chegou no intervalo, mesmo perdendo, eu já achava o Vitória melhor no primeiro tempo. O Bahia ele conseguiu a virada muito pela qualidade técnica ali dos seus jogadores, né? Jogadas assim que ele conseguiu punir o Vitória por alguns vacilos, aproveitando da qualidade que possui. E aí, no segundo tempo, foi um segundo tempo muito, muito, muito fraco do Bahia. Um segundo tempo em que a expulsão, obviamente, ela é importante, porque, querendo ou não, os gols de Vitória saem depois disso, mas mesmo quando a gente tinha um 11-11 em campo, o Vitória já era muito superior ao Bahia. O Vitória dominava o jogo, criava muitas oportunidades, então alguns sinais que o Bahia já vinha mostrando de fragilidade defensiva, de que a equipe, por exemplo, na bola parada, muitas vezes estava se deixando muito espaço, colocando muita gente para ir para a área, deixando vulnerável, né, o seu contra-ataque. Um Bahia que não conseguia ter essa segurança defensiva, que até mesmo no jogo contra o Sport deu alguns sinais disso. Eu acho que essa partida ela foi latente, assim, ela mostrou o preço cobrado a partir disso, além de um segundo tempo em que a equipe basicamente não jogou, né? Então, e querendo ou não, não tem como não pesar o fato de que foi o único jogo do Bahia até aqui enfrentando uma equipe de Série A.
Então, isso fortalece a análise, né? Porque dá aquela preocupação, porque faz. Pô, a primeira vez que eu enfrentei uma equipe do nível que eu vou enfrentar na minha temporada e não passei no teste, né? Obviamente que tem a questão de que o Bahia, por exemplo, não jogou com o Marcos Felipe, que é Adriel que está jogando o Baiano, o Bahia não colocou talvez a sua força máxima, mas realmente foi uma atuação bem ruim da equipe. Vamos fazer o seguinte agora, tá? Pedro já escolheu Tassiano como melhor jogador, Caio Alexandre como segundo e Marcos Felipe como terceiro. E uma coisa que me chamou a atenção na escolha de Pedro é que há umas 2 ou 3 semanas atrás eu tive um debate com ele, eu defendendo o Tassiano como melhor jogador, ele defendia Everton Ribeiro. E as últimas 3 semanas de Everton Ribeiro foram de uma queda de desempenho a ponto do próprio Pedro, que defendia Everton como o grande destaque do Bahia na temporada, já não listá-lo entre os 3, né? No áudio ele chega a citar essa queda de rendimento de Everton Ribeiro, mas ele fica na dúvida ali entre Everton, Jean Lucas e acaba escolhendo Marcos Felipe, que deu uma certa estabilidade, né, para o gol do Bahia, e acho que acabou bem escolhido, né? Na hora de ir para o banco, ele escolheu Canu e, naturalmente, para ter mais chances no time efetivamente titular, Gabriel Xavier. Essa é uma pauta muito pedida pelos torcedores do Bahia, essa inversão Desde do companheiro de Vitor Cuesta na zaga, né? Já vem do ano passado, perfeito. Se pede muito o Gabriel Xavier como titular. Um ponto onde o Bahia engraçado precisa aí de também, reforço? Fred. Fala, Um ponto antes fala, de virar para outro ponto aí do tema, é você ver Marcos Felipe sendo colocado no trio. O goleiro, e que às vezes só pode soar estranho quando você imagina que o Bahia é um protagonista do Campeonato Baiano, é um protagonista da Copa do Nordeste, e protagonista no próprio confronto que teve da Copa do Brasil, que mostra as deficiências que o time tem na defesa. É um time que propõe muito, que cria muito, mas que sofre também algumas consequências do seu jogo ainda nessa recomposição, e que Marcos Felipe muitas vezes precisa ser o salvador da pátria. Mas tem jogadores que poderiam aparecer aí, tá? Jean Lucas, por exemplo, eu acho que faz uma temporada muito boa. Poderia aparecer. Arias é um jogador ele que citou, talvez né? Ele ficou na dúvida entre Jean Lucas, Marcos Felipe e deixou Everton até como uma quinta opção, né? Arias é um jogador que provavelmente Pedro só não citou porque ele tem poucas partidas ainda. Mas se fosse uma foto do momento, eu acredito que Arias estaria hoje no pódio de principais jogadores do Bahia. Ele realmente chegou muito bem. Mas como Chegou é uma muito análise bem. da temporada como um todo, aí ele, como tem um recorte menor, acho que isso acabou pesando. Como eu já tinha falado, né? A substituição que ele faria no time considerado titular de Ceni seria a saída de Canu e a entrada de Gabriel Xavier. Onde o Bahia pede reforços, ele cita a lateral esquerda, porque Juba não conseguiu se firmar, né, como titular, e o Bahia tem feito variações, inclusive, para conter esse momento de Juba, porque na verdade Juba chega no Bahia para ser um ponta, né, um ofensivo, como ele vinha jogando no Sport. Ceni passa a utilizá-lo como lateral esquerdo, e aí a gente já imaginava que isso aconteceria, né, porque Juba não demonstra, na carreira toda, nunca demonstrou. Lula elogiou bastante ontem, né? Assim, só para o programa de ontem, ele tratou assim a atuação como boa. Assim, não está sendo essa negação, não, Fred. Não, veja só, não está sendo essa negação. Na negação, mas exagero, hipérbole, claro. Mas assim, não está sendo um jogador decepcionante no Bahia, não. Não está sendo um jogador decepcionante, porque eu também acho que a expectativa não era tão alta, mas não joga mais no time titular como lateral esquerdo. Quem está jogando é um volante improvisado ou até outras opções de lateral. Então, assim. Como o próprio Juba era como lateral esquerdo no Sport, Fred. Juba como lateral esquerdo no Sport não era titular na posição. E aí, Chegou a jogar improvisado.
Chegou a jogar. Igor faz a correção aqui, tá, Cássio? Ele elogiou como meia. O que eu tô falando é que o Bahia contrata o lateral esquerdo porque Juba não funcionou como lateral esquerdo. Okay. Chegou aí, ó, para explicar. O próprio Lula tá aí no chat. Lula também diz isso, né? Que Juba jogou bem, mas jogo no meia. sábado como meia. Tá? E eu dizendo isso, a urgência pela contratação de um lateral esquerdo é porque a tentativa de Rogério de Juba como lateral esquerdo não funcionou. E o Bahia tem um lateral esquerdo acertado, mas que só chega no meio do ano, né? Isso faz com que fique essa sensação de que espera e vai com o que tem, ou faz uma contratação urgente para Pedro. Essa contratação ela tem que vir agora, e ele também citou a contratação de um zagueiro, tá? E eu acho que há espaço, tá, Fred, para contratar um lateral esquerdo, porque mesmo que Iago seja titular, vai precisar ter um reserva, né? Hoje o Bahia, como você me falou, joga com improvisações na esquerda. Então, há espaço no elenco para ter um lateral esquerdo além de Iago Borducci, né? E aí Lula completa, né, que até 1º de julho a lateral esquerda vai ser uma dor de cabeça, né? Porque hoje quem joga é Rezende, a gente já falou. Rezende era uma alternativa que o Rogério Ceni chegou a dizer isso, né? Rogério Ceni, ele apontou que Rezende jogaria em qualquer posição que fosse. E isso acabou acontecendo na lateral esquerda, já que nem Jean Lucas, nem Caio Alexandre estão dando muito espaço para que Rezende seja um titular contínuo, né, na proteção de zaga. Em jogos mais pesados, isso pode acontecer. Se o Bahia resolver a lateral esquerda, Rogério Ceni já deu até alguns indicativos que em jogos em que foi exigido uma carga maior do sistema defensivo, Rezende pode sim entrar na posição ou de Jean Lucas ou de Caio Alexandre, tá? Até porque, Fred, Rezende também ajuda a ele fazer um terceiro zagueiro ali e liberar áreas que chegou já muito bem, e se precisar de Juba fazer aquela posição, mais à frente um lateral esquerdo, que na verdade não é um lateral esquerdo, um ala mais à frente. Então o Rezende também te dá essa possibilidade. Você, esse cara versátil que joga ali de lateral, quebra o galho, formar um terceiro zagueiro, como o Ceni faz algumas vezes durante a partida. No termômetro de avaliação de Rogério Ceni, Pedro destacou ali uma avaliação bem positiva, né, que seria ali na casa dos 70%, uma avaliação que o trabalho é bom, que o trabalho está no rumo certo. Ficou para a gente a avaliação geral do time, entre o caos, abaixo do esperado, dentro do esperado, acima ou voando, tá? Então, Cauê, onde você colocaria o Bahia nesse momento? Você acha que o Bahia, no dia 18 de março, onde está esse Bahia com investimento na casa de centenas de milhões aí, de dezenas, centenas? Foi quanto, Cássio, o Bahia já gastou nesse time? Era 96, né? Mas acho que essa conta, não sei se é do ano passado, é uma cavalice dessa. Mas assim, só Caio Alexandre, 26, foi quase 40, 50 milhões. Everton Ribeiro não tem direitos econômicos, mas tem um salário altíssimo, é um contrato caro, mas é um contrato mais pagando o jogador e não um clube especificamente. Onde esse Bahia tá, Cauê? Dentro do esperado, acima do esperado? Eu acho que é por aí, né, que a gente vai... Porque você bate... É muito difícil você não fugir do potencial de investimento do Bahia. Aí quando você olha que o Bahia tem um potencial de investimento tão gigante e não tem um lateral esquerdo, nem titular nem reserva, é um absurdo. É um absurdo sem tamanho. Então, quando você enxerga essa potencialidade, você termina vendo um copo mais para baixo. Ao mesmo tempo, você olha o Bahia de 2023 e vê o de 2024, você já vê uns sinais de melhoras que realmente o Rogério Ceni conseguiu evoluir. Então, talvez eu fique aí, eu vou concordar com o Pedro.
É um como esperado, mas entre abaixo. Se pudesse botar no meio termo ali, seria por ali. Tá no Pedro não nome, marcou isso não, tá? Pedro não Ele marcou botou isso o quê? não. Não, o meio é o ponto de partida da gente. Ah, pronto. Eu Mas botaria você fica entre o como abaixo esperado do e esperado. acima. Você colocaria um pouquinho acima do que tá, né? Eu botaria para trás, para a esquerda, entre o abaixo e como esperado. Ô, Cauê, só para te ajudar um pouco, porque eu vi tu colocando também a temporada passada. O Fred pode me corrigir, mas eu acho que aí, depois que termina toda a parte de pré-temporada, tipo, vai começar o primeiro jogo, como a gente tá vendo o Bahia, e aí vai analisar em campo. Não é isso, Fred? Isso. Porque Veja eu só, vi. é uma análise de tudo, de tudo. O Bahia Contratação. montado, o Bahia montado para 24. Ele tá abaixo, dentro do esperado ou acima do esperado? Para Cauê tá ali Isso. entre abaixo e dentro do Entre abaixo como esperado. esperado. Porque por Cássio, mais onde é o que seja posicionamento? 2024, Atos, eu acho que também tem que olhar o 23, porque é um prosseguimento de Ceni. E por tudo que o Bahia passou ano passado também ali da quase degola. Então, de alguma forma, eu gosto de utilizar isso. Ah, entendi. Eu acho que está dentro do esperado, velho. Sim, os objetivos esportivos estão sendo alcançados. As grandes partidas ainda não, mesmo no desafio técnico menor, ainda não vieram de uma forma mais acentuada, mas você vê a exploração do potencial técnico do time já. Não é um elenco caro que não consegue desenvolver nada. Ele não tem essa regularidade ainda, mas que já tem algumas partidas onde houve o volume, onde houve uma troca intensa de passos, onde houve uma quantidade de finalizações, ou seja, que está acontecendo. Eu votaria dentro do esperado, assim, bem meio termo, assim. Algo muito positivo eu não enxergo, não, mas abaixo também não dá. Porque, assim, foi feita a pré-temporada, o planejamento foi traçado, aconteceu, mesmo jogando com o time C, o Bahia, na hora que vê o principal, termina na liderança do Baiano, é a melhor campanha da Copa do Nordeste, tomou uma aperreio, mas tomou uma aperreio contra o Caxias, também pegando o pior adversário daquela fase, mas passou de fase, então eu acho que está dentro do esperado. Não tem muito brilho ainda, mas o trabalho vem sendo feito da forma como dava para fazer. Minhoca, onde posicionar Vamos lá. esse Bahia de Ceni? Vamos lá. O esperado do Bahia, para mim, era o maior sarrafo de todas as equipes do Nordeste. O esperado do Bahia, certo? O patamar que todo mundo imaginava, o que se esperava do Bahia é, meu amigo, vai passar por cima. E esse passar por cima, que é o voando, né, nessa escala aí, a gente viu, eu citei isso aqui algumas vezes, nos jogos, né, na Arena Fonte Nova. O Bahia jogando dentro de casa é um absurdo. Joga demais. Nos jogos fora de casa é que a gente viu uma certa oscilação. E eu acho que o Rogério conseguiu recuperar um pouco dessa rota, né? Conseguindo resultados importantes. A vitória contra o CRB fora de casa. CRB Ceará, né? Até a vitória contra o Juazeirense no Baiano, né? Que ele tinha sofrido a derrota para o River, entendeu o contexto ali. Claro que nesse meio houve também a torcida do Bahia reclamando de Ceni. O jogo do Caxias houve uma reclamação, né? Quase perdeu uma classificação da maneira como foi. Então, e aí já fazendo o outro lado aí do Cauê, né? Para mim tá dentro do esperado acima, né? Porque as atuações dentro de casa, para mim, são as melhores atuações do Nordeste. Estou falando de bola jogada. Mas tem, assim, uma certa certeza. A defesa, por exemplo, é um problema. Esse Bahia, começando hoje uma Série A, essa defesa não me passa total segurança. Por exemplo, uma das vitórias do Bahia, esse ano que foi fora de casa contra o Ceará, esse jogo ficou muito perto do Bahia deixar escapar a vitória, né? O Ceará teve chances reais também. de fazer. Chances CRB reais também. de fazer o gol. Então, eu colocaria ali entre o como esperado e entre acima ali. Entre os dois. Não sei se tem que martelar um, mas eu colocaria como fez Cauê, né? Cauê botou como Não, esperado pode ser no baixo. meio do caminho. Pode ser no meio do caminho. Tá? Como esperado e acima ali na metade. Arthur. Na última vez que a gente fez essa análise, eu fui o voto vencido, que eu me lembro que eu coloquei o Bahia como esperado, não porque o Bahia fazia uma temporada ruim, longe disso. O Bahia faz uma boa temporada. Se essa régua aqui ela fosse uma régua
analisando puramente desempenho, do tipo horrível, ruim, bom, ótimo, excelente, o Bahia estaria acima do bom para mim. Ele estaria caminhando ali para o ótimo, talvez o ótimo, na verdade. Não estaria caminhando, não, seria ótimo. Mas aqui, como a gente coloca como esperado, acima, abaixo, a gente tem que pesar também expectativa. A minha Exatamente. expectativa do Bahia ela era A nossa alta. avaliação é a partir de expectativas. Isso, exatamente. Então, assim, foi o que eu falei da Então, outra vez. então tá dentro do esperado da expectativa? Isso, exato. É isso que Na eu minha ia avaliação, dizer. tá. Igual da última vez que eu fiz a análise, que eu me lembro que todo mundo colocou acima e eu disse, para mim tá dentro do esperado, porque eu já esperava muito desse Bahia. Então, ele realmente tá entregando o que esperado. E isso não é fácil, tá? Para o torcedor não pensar, pô, tá como esperado, então quer dizer que a temporada não é boa. Não, o Bahia entregar o esperado dele é algo significativo, porque o sarrafo do Bahia é mais alto. Né? Mas eu Então, colocaria ainda como Arthur, esperado. até para visualmente ficar dentro de uma linha lógica, eu vou considerar o seu voto próximo do de Minhoca, tá? Pode ser. Que é uma visão positiva do dentro do esperado. Eu vou, que é inclusive onde o Bahia ficou na nossa primeira análise. Ele ficou entre o dentro do esperado e o acima do esperado um pouquinho na frente. Então vou tratar mais ou menos dessa Tá forma. justo, tá justo. Que inclusive é o meu voto também, tá? Eu acho que o Bahia ele está dentro do esperado, mas com pontadas, com recortes de um futebol acima do que eu esperava para março. Mas são recortes. O Bahia não consegue mostrar esse futebol quarta e domingo e ninguém está conseguindo no Brasil, não é só o Bahia. Mas o que aconteceu no Barradão é um ponto para se debater. A derrota para o River. O campo era ruim, perdeu do River. Tá? Acabou de sofrer o empate do Caxias. O Caxias é um time de terceira ou quarta divisão. E aí não teve gramado, nada. Terceira, Erros do Bahia. os caras lutaram um bocado para ser da quarta divisão, para tu dizer isso. Terceira divisão. E perdeu o clássico, foi né? verdade, foi verdade. Caxias invicto com o professor Agel. O Bahia não conseguiu perdeu do vencer o Grêmio agora. Caxias. O Bahia não conseguiu vencer o Caxias. E aí não teve campo, não teve nada. Foram escolhas erradas ao longo do jogo, que mostra que o Bahia ainda está suscetível a partidas ruins e que podem causar danos. O Bahia passou muito perto de ter um dano e uma eliminação, tá? Então, mas eu ainda acho que os recortes de um excelente futebol fazem com que ele fique na régua ali entre o como esperado e o acima. Atos, teu voto para fechar? Fred, está muito claro que existe uma tendência assim, puxando para o como esperado. Não tem como sair disso. A gente vai aqui julgar o dedinho para Cauê foi para baixo, para muitos aqui foi para cima. Na questão do desempenho, eu não vou pesar muito no critério, porque eu acho que pesaria se fosse um desempenho muito ruim ou um desempenho muito bom. Acho que alternou ali, como vocês disseram, né? Em casa foi muito bem, fora tem uns probleminhas, tem a questão da defesa, então para mim não vai pesar tanto. O que vai pesar, na verdade, para mim é mais os resultados mesmo. Então eu enxergo como esperado. Antes da temporada começar, eu diria que esperava isso aí de resultado. Mas quando acontece, meu amigo, você tem que dar um créditozinho, sabe? Porque, porra, pode ser esperado, pode ser tranquilo para o investimento do Bahia, mas você efetuar, dá para dar um dedinho ali a mais. Então, para mim, é como esperado, dando um dedinho a mais. Certo. Então, fazendo aqui, até colocando mais ou menos onde cada um posicionou, tá? A gente tem Cauê Diniz um pouquinho para baixo. E aqui foi um voto parecido. Falar para o chat, né? aí ter calma, viu? Teoricamente, isso aí é o melhor avaliado da noite. Para quem tá achando ruim aí, se preocupe não que vai vir uma pior aí. Atos resumiu bem, assim, tá dentro do esperado, mas assim, transformar a teoria na prática não é fácil, não. Então, tem que foi por isso isso. que eu também dei o voto nessa linha. Aliás, o Bahia de 2023 foi mais ou menos isso. Era um Bahia que tinha uma alta expectativa e que foi um grande fracasso no começo da temporada passada, né? Isso.
E tá aí o raio-x do Bahia, né? Esqueceu de mim. Eita, esqueci de Arthur. Lamentável. E você, Eu ia na fazer- verdade, é um pouquinho a menos, viu? Eu precisei empurrar um pouquinho. O seu vai ficar por aqui, ó. Eu ia Tá fazer bom, uma piada, tá mas é bom. melhor deixar pra lá. Deixe Aí que para um agora novo desandou horizonte. tudo. Deixa pra 2025. Depois me ensina melhor como é que faz para poder segurar uma, porque não consigo segurar, não. Rapaz, você acredita que teve uma vez um programa aqui que Atos soltou que ele não é muito de ficar tirando onda com o torcedor rival, não. O cara mandou essa um dia aqui. Cara, eu sou tido nos momentos corretos, Arthur. Tem perfil profissional que faz isso o dia todo dia, porra. Eu só faço nos grandes momentos, porra. Sniper. Só volto a falar do Santa agora daqui a 9 meses, Arthur. Vê com tranquilidade. Faz uma criança nesse período aí. Impossível. É Já isso, tá tá? analisando Então, aí o Náutico querendo jogador do Santa. Mas vamos lá. dessa forma, a gente fecha a análise do Bahia, né? Uma análise que foi feita, na sua maior parte, por Pedro, nas escolhas dos jogadores, dos destaques, né? Das urgências, melhor atuação, pior atuação. E a gente completou com a régua analítica do desempenho do time em 2024, que ficou entre o como esperado e o acima do esperado, né? Numa escolha que passou aí pelos nossos 6 votos, tá?